Bom dia. Esta é a primeira aula do módulo Analisar e Testar Fontes Eletrônicas de Alimentação, referente ao curso de Eletricidade e Eletrônica Industrial, nível CV3. Então, particularmente nesta aula vamos falar sobre os fundamentos dos semicondutores, que são a base dos díodos. E os díodos, por sua vez, são a base de vários componentes, como retificadores, reguladores, por aí em diante. Mas para perceber melhor esta aula, precisamos fazer uma breve revisão no que diz respeito à estrutura da matéria. Então, nós sabemos que toda matéria apresenta átomos, ok? E dentro dos átomos encontramos eletrões e prótons. Então, quando o número de prótons é igual ao número de eletrões, diz-se que é um elemento neutro, ok? Mas há situações em que um determinado átomo, por causa de uma reação, pode perder eletrões. Então, quando perde eletrões, fica carregado positivamente. E aquele que vai receber eletrões fica carregado negativamente, se isso resultar num excesso de eletrões. Então, no que diz respeito à condutividade dos materiais, ok? Vamos encontrar a seguinte realidade, que existem condutores. Condutores são todos materiais que facilmente permitem o fluxo da corrente elétrica quando nós ligamos uma tensão ou quando é aplicada uma diferença de potencial nos terminais deste condutor. Isto porque esses materiais apresentam muitos eletrões livres. Tal é o caso dos metais. Quando falo de metais, estou a falar do cobre, alumínio, entre outros. Mas também existem materiais que a sua condutividade é nula, é igual a zero. Por outras palavras, são chamados por isolantes, porque não permitem o fluxo da corrente elétrica. Mas também vamos perceber que entre um condutor e o isolante encontramos material intermediário, geralmente designado por semicondutor. Ou seja, um semicondutor pode conduzir, assim como pode bloquear. Isso vai depender de algum condicionamento. E esse condicionamento pode ser a temperatura, tensão, luz, entre outros fatores. Ok? Então, nós falamos semicondutores porque a base dos díodos, que é o objetivo desta aula, é centrada nos semicondutores, ou seja, o material que forma os díodos estão na faixa dos semicondutores. Então, esta tabela basicamente resume o que acabei de falar. Temos aqui os condutores de um lado com uma baixa resistividade em relação aos próprios semicondutores e aos isolantes. Então, os semicondutores estão na faixa intermediária. Então, dentre os semicondutores, os mais utilizados são o silício e o germânio, ou seja, o material responsável pelo fabrico de circuitos integrados, reguladores, e por aí em diante, é ou o silício ou o germânio. Então, um semicondutor intrínseco é aquele que não apresenta nenhuma impureza. Aqui chamamos de impureza átomos adicionados aos semicondutores, digo silício ou germânio. Então, o material, o semicondutor intrínseco é aquele que ainda não foi adicionado outros átomos de um elemento diferente. Então, esta seria a estrutura atômica do germânio, e vamos perceber que o germânio, na sua última camada, apresenta 4 eletrões. O mesmo pode-se dizer em relação ao silício. Na sua última camada, apresenta 4 eletrões. E esta camada estaria completa se tivesse 8 eletrões. Então, significa que esses materiais facilmente, ao reagirem, vão tentar preencher esses
espaços. Então, dada a particularidade de apresentar 4 eletrões na sua última camada, são chamados elementos tetravalentes. Então, para nós obtermos, neste caso, um semicondutor específico para o díodo, por exemplo, estes semicondutores precisam ser adicionados alguns elementos, como veremos agora quando falarmos sobre o processo de dopagem. O que é isso de dopagem? Dopagem é só o simples processo de adicionar átomos de outros elementos aos semicondutores, digo ao silício e ao germânio. Então, esses elementos adicionados geralmente são chamados por impurezas, e essas impurezas podem ser doadoras ou aceitadoras. Então, vamos perceber quando é que essa impureza é aceitadora, quando é que essa impureza é doadora. Então, diz-se aqui que se o cristal de silício for dopado com átomos pentavalentes, ok? Quer dizer, adiciona-se um elemento químico que na sua última camada apresenta 5 eletrões. Tal é o caso do arsênio, antimônio, fósforo. Produz-se um material do tipo N. Ou seja, este é um semicondutor, mas um semicondutor extrínseco. Ou seja, dentro dele existem outros componentes diferentes. Então, esse material do tipo N vai apresentar a carga negativa. E o fluxo de corrente neste material é devido à presença de mais eletrões. Porque, se prestaram bem atenção, dissemos que a adição desses elementos com 5 eletrões vai fazer com que, por exemplo, o silício preencha a sua terceira camada. No caso, passará para 8. Mas por serem 5, vamos ter eletrões a mais. Então, esse excesso de eletrões é o que faz dele material do tipo N, como está ilustrado aqui nesta figura. Então, nós temos aqui a presença de eletrões livres agora. Quer dizer que já este semicondutor passa a apresentar, ou seja, tem alguma suscetibilidade para poder, neste caso, conduzir a corrente com maior facilidade do que no seu estado natural. Ok? Então, além da dopagem com elementos pentavalentes, vamos perceber que também existe dopagem com elementos trivalentes. Elementos trivalentes são aqueles que apresentam 3 eletrões. Ok? Tal é o caso do alumínio, do boro. O que é que vai originar na estrutura do semicondutor original? É que ele vai tender a preencher a última camada. Dissemos que o número máximo tem que ser 8, mas porque só foram adicionados 3 eletrões, ok? Ele vai ter déficit de um eletrão. Então, esse déficit já torna-o também suscetível para poder conduzir a corrente elétrica com facilidade. Então, razão pela qual diz-se que é material do tipo P. P significa que ele vai apresentar sinal positivo, porque tem déficit de eletrões. Então, a base do fluxo de corrente para o material do tipo P é devido às lacunas. Ok? Então, por isso aqui, e a estes elementos são dados o nome de impurezas aceitadoras. Isto, o que é que vai originar na estrutura do semicondutor original? É que ele vai tender a preencher a última camada. Dissemos que o número máximo tem que ser 8, mas porque só foram adicionados 3 eletrões, ok? Ele vai ter déficit de um eletrão. Então, esse déficit já torna-o também suscetível para poder conduzir a corrente elétrica com facilidade. Então, razão pela qual diz-se que é material do tipo P. P significa que ele vai apresentar sinal positivo, porque tem déficit de eletrões. Então, a base do fluxo de corrente para o material do tipo P
é devido às lacunas, ok? Então, por isso aqui já apresenta-se a figura e temos aqui várias lacunas, ok? Essas lacunas são a fonte para que haja corrente elétrica a fluir no material do tipo P. Então, aliado a isso, ok, podemos aqui organizar um pouco aquilo que estamos aqui a tentar explicar. Que existem semicondutores intrínsecos, que são aqueles que não apresentam nenhuma impureza. Existem semicondutores extrínsecos, que ou foram adicionados impurezas trivalentes, ok? E vai apresentar como carga maioritária lacunas ou sinal positivo também. E também temos material do tipo N, que foi neste material adicionado impurezas de pentavalentes com 5 eletrões. Então, neste caso, vai apresentar mais eletrões. Okay? Este é o primeiro fio de pensamento que precisamos reter e reter muito bem. Agora, a base de um díodo, particularmente, é a junção destes dois materiais, material do tipo P e material do tipo N. Daí o nome díodo, ok? Quer dizer que temos dois terminais. Então, um díodo tem a particularidade de conduzir a corrente apenas no único sentido. Do mesmo modo, ele pode bloquear, comportar-se como um interruptor aberto. É o que nós vamos falar aqui em diante. Então, quando nós falamos de polarização direta, isso tem a ver com a forma, como nós aplicaremos a diferença de potencial neste material, neste único material composto por P e por N. Então, aqui temos a fonte onde o terminal negativo está ligado ao terminal negativo do díodo e o terminal positivo que está ligado no terminal P, ok? No terminal P. Então, esse terminal P geralmente recebe nome de ânodo e este recebe nome de cátodo, ok? Então, nessas condições aqui, o díodo conduz a corrente normalmente, ok? Conduz a corrente normalmente. Agora, vamos ter uma outra forma de polarizar, que é a polarização inversa. Na polarização inversa, já vamos ter o quê? Esta realidade, em que o terminal positivo agora está ligado ao terminal negativo, ao cátodo do díodo, e o terminal negativo está ligado ao ânodo do díodo. Então, isto vai fazer com que ele bloqueie, não permita a passagem da corrente elétrica. Mas aqui precisamos de entender o que faz com que ele, por exemplo, não conduza. É por causa desta região aqui, essa fronteira aqui. Quando nós polarizamos diretamente, esta região de separação desses dois materiais, ok, fica menor. Então, por ficar menor, os elétrons conseguem passar, não é, do material N para o material P, assim sucessivamente. Agora, quando nós polarizamos inversamente, essa fronteira aqui, ou a região de deplexão, é outro nome deste local, expande-se, aumenta. E quando aumenta, já não há nenhuma probabilidade dos elétrons passarem para um material do tipo P. Então, é isso que faz com que ele não conduza a corrente elétrica, quando polarizado inversamente. Então, esta é a curva característica de um díodo, ok? Por exemplo, aqui temos um díodo normal, comercial. Geralmente, este ponto aqui, com pintura, representa o cátodo, a parte negativa. E esta parte, ok, sem pintura, representa o quê? O ânodo, ou seja, aqui é o negativo e aqui é o positivo. Isto para podermos polarizar corretamente o díodo. Então, esta curva, particularmente, o que quer nos dizer? Quer nos dizer que o díodo não é
um dispositivo linear, tal como acontece com a resistência ou o capacitor. Este aqui é um elemento que não apresenta linearidade, mas para facilitar aqui nós vamos analisar como se tratasse de um diodo ideal, ok? Então, assim como está, esta é a característica da tensão e corrente à medida que ele fica diretamente polarizado. Vamos perceber que ele não parte daqui do centro e faz uma linha reta, tal como acontece numa resistência ômica. Não é? Existe aqui esta tensão de joelho, que está associada à região de deflexão. Essa tensão de joelho é quando ele já começa a conduzir normalmente. Mas se nós polarizamos a ele inversamente, ok? Também vamos ter esta situação. E vamos ver que nesta condição aqui, ok? Conforme já tinha dito antes, ele comporta-se como interruptor aberto, ou seja, não há nenhuma chance da corrente fluir nele. Mas para tal, precisamos de respeitar aquilo que é a tensão de ruptura dele, ou seja, os diodos também são fabricados tendo em conta o seu nível de corrente, o seu nível de tensão. Ok. Organizando bem as ideias, já vamos ter aqui o gráfico apresentado desta forma. Onde nós temos que na polarização direta só haverá corrente se a tensão aplicada no diodo for maior que 0,7. Ok? Isso se o diodo for de silício. Se for de germânio é 0,3. Essa é a tensão de joelho. Ok? Então quer dizer que se a fonte não superar esse 0,7 ou 0,3 no caso do germânio, o diodo também não vai conduzir. Então, a partir do momento que nós aplicamos uma fonte de 0,8, 9, 1, 2 volts, 20 volts, tudo mais, ele vai conduzir, ok? Tanto que esse 0,7 na verdade vai fazer com que haja queda de tensão, ok? Então, significa que num circuito onde nós colocamos um diodo, se a fonte for de 5 volts, por causa desse 0,7, a carga já vai receber 4,3. Ok? Então, na polarização direta, conforme dizia antes, ok? A curva da corrente e tensão apresenta essas características, ou seja, a corrente vai crescendo até atingir o comportamento linear. Mas aqui importa frisar o seguinte, que a maior parte dos diodos normais eles são feitos para operar na polarização direta. Quando polarizamos inversamente um diodo, ok? Nele ocorre o efeito de avalanche, ou por outras também chama-se efeito Zener, que na verdade vai consistir num aumento repentino da corrente, ok? E isso muitas das vezes acaba danificando o próprio dispositivo. Então, a razão pela qual existe um diodo específico chamado diodo Zener, que já é projetado para operar na tensão de ruptura, ok? Então, a esse diodo diodo ele age como um regulador de tensão. Então, é uma particularidade desse diodo. Método de carga é um método para determinar o valor exato da corrente e da tensão sobre o diodo. Por exemplo, aqui nós temos esse circuito onde temos uma fonte contínua de 10 volts que alimenta esta carga. Essa carga, no caso, é de 1 kΩ. E foi colocado aqui um diodo, ok? Ou seja, a partir deste momento, a corrente só vai fluir apenas neste sentido, ok? Porque também estará diretamente polar. E o diodo, pela sua presença, vai originar aqui uma pequena queda de tensão. A carga já não vai receber 10 volts, mas sim 9,3. Então, esta reta é bastante importante, porque é através dela que nós podemos definir o melhor ponto de operação do componente, do diodo. Então, se nós formos a ver aqui,
este momento, a partir do momento que, à medida que nós vamos crescendo, estamos a dizer que o diodo está a conduzir. Por outras palavras, está a operar na região de saturação. Esta faixa máxima, entre esta faixa máxima e esta faixa mínima, é onde nós podemos definir o ponto quiescente, o melhor ponto de operação deste componente. Existe variedade de diodos, ok? Mas a base da sua composição é sabermos que cá deste lado temos material do tipo P, por isso chamamos este lado de ânodo e chamamos este lado de cátodo. Havia dito muito bem, é só olhar onde temos este traço. Nesse o traço está deste lado, quer dizer que o cátodo é este, ok? Então, vamos ver que, por exemplo, no caso deste diodo 1N9114, é um diodo de alta velocidade, mas ele, em termos de tensão, só pode operar no máximo até 75 volts, sem se danificar. Quer dizer que acima desse valor, ele já pode se danificar. Então, cada diodo é projetado sempre observando-se esse aspecto, corrente e a respectiva tensão. A verdade é que são diodos extremamente rápidos. E também temos esta referência que é um varicap, que é um tipo de diodo também, ok? E temos esta referência muito comum, né? No caso seria este diodos que geralmente em termos de corrente aguentam até 1 ampere. Quer dizer que também se colocarmos este numa fonte acima de 1 ampere, podemos danificar. Então, é particularmente isso que nós temos que reter aqui neste momento. E muito obrigado por esta aula. Então, aguardem a segunda aula, onde nós vamos dar continuidade. E muito obrigado pela atenção dispensada.